Bem, é uma grande alegria estar aqui. Muito obrigado, Flávia, Pedro. Uma alegria ter ouvido um pouco do André. Um homem que nasce com o nome Trigueiro é vocacionado para cuidar do meio ambiente, da natureza, né? Porque ele em si já produz um produto essencial na nossa vida. Amigos, amigas, muito obrigado pela presença de todos. Esse projeto é de grande importância porque atinge uma dimensão fundamental da democracia, que é o sentimento. Democracia não é só forma, não é só institucionalidade ou norma jurídica. Eu nasci no Maranhão, todos sabem, e vivi lá a maior parte da minha vida. E, desde os 10, 11 anos de idade, palavras inerentes à política, de modo geral, fizeram parte da minha vida, porque meu pai, quando era deputado estadual, muito jovem, 32 anos, foi um dos primeiros a serem cassados em abril de 64. E, enfim, todo aquele cardápio que vocês conhecem de cassação, prisão, perda de direitos políticos, etc. Então, eu, desde a infância, era essa história de anistia, redemocratização, de modo que a palavra democracia entra na minha vida com essa ideia de associação ao fim da ditadura militar e liberdades, restabelecimento de liberdades. Com o tempo, é claro, que você vai aprendendo que a democracia vai muito além disso, tem muitas dimensões. Eu tenho uma relação antiga com Brasília e eu gosto muito da Praça dos Três Poderes e acho que é uma síntese da dimensão institucional da democracia. Na genialidade de Niemeyer e Lúcio Costa, eles conceberam um espaço que concentra dois conceitos fundamentais. Um, tripartição funcional do Estado, Congresso, Supremo e o Palácio Planalto. Mas tem outra dimensão, outra mensagem que o Niemeyer emitiu na sua arquitetura, que é o fato de, no centro desses prédios, estar uma praça, representando a soberania popular, sem a qual a institucionalidade não tem legitimidade. Ele emitiu também mensagens em relação à configuração dos prédios. O Congresso Nacional ocupa o centro da praça, é o prédio mais majestoso, é aquele que todo mundo vê. Com essa ideia correta de que a instância política é aquela imprescindível para nós tratarmos de democracia e projeto de nação. Ele coloca de um dos lados da praça o Palácio do Planalto, com uma rampa bem grande, e coloca o Supremo com uma rampa bem baixinha. E, certa vez, perguntaram para ele o porquê disso. Ele disse, bom, é a ideia de que o poder não eleito deveria estar no nível da praça, para compreender que não, mesmo não tendo a legitimação nascida do voto popular, mas quem exerce esse poder não pode esquecer que a sua função emana e se justifica pela praça. E eu acrescento sempre, quando eu converso com os estudantes que visitam o Supremo, eu disse, e é uma mensagem necessária porque o nome da instituição é Supremo. Então, o nome já leva uma ideia de supremacia que pode degenerar se não tiver a concepção de que essa supremacia não é absoluta. É uma supremacia acessória para cumprir um papel. E, neste desenho concreto, aparentemente fixo e rígido, nós temos outras dimensões da democracia. Primeiro, a democracia tem historicidade. Os prédios se movem. Concreto, armado, mas se movem. Dependendo do momento que o país atravessa, um e outro assumem novos papéis, portanto, novas formas, flexíveis para além da rigidez do material em que são construídos. Nós vemos isso em relação ao peso, à sobrecarga, eu diria, que o Supremo tem hoje.
na medida em que, nessa dinâmica própria da democracia, nesse instante, o Supremo arbitra um conjunto de questões, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, diferente de um papel tradicional. E daí nasce uma série de mitologias, entre as quais a do ativismo. O Supremo é muito ativista. Não. O Supremo é parte dessa dinâmica própria da historicidade da democracia, em que os prédios se movem a partir das contingências históricas. E a outra dimensão da praça. A primeira, jurídico-formal, já mencionei, 3 poderes. A outra, 3 poderes associados e legitimados pela praça, pela soberania. Terceira dimensão, essa que destaquei. Não há rigidez, há dinâmica, há historicidade. E a quarta dimensão com a qual eu finalizo, que foi a primeira que eu destaquei na minha fala. A democracia, ela se nutre de subjetividades. E se não houver essa inspiração que está no nome do projeto, a dimensão jurídica, formal, institucional, não se sustenta. A democracia, para conseguir, Pedro, cumprir todos os seus papéis, ela tem que ter a capacidade de fazer o bem para a sociedade, ao ponto das pessoas acharem que a democracia vale a pena. E acho que esse é o principal teste que todos nós temos que nos apropriar, que é o teste da legitimação diária. É como se a nossa toga todos os dias tivesse que ser descosturada e tecida novamente. Porque a sociedade cobra, espera e tem direitos a receber as respostas justas, no tempo justo, sob pena do sentimento de estima constitucional ou institucional fenecer, e, junto com ela, a dimensão formal, que não sustenta esse edifício tão desafiado nos tempos atuais. Tanto mais grave esse teste cotidiano nesse mundo hiperconectado, para o bem e para o mal. Para o bem, porque permite múltiplas interações. Para o mal, quando há uma ideia de salve-se quem puder, derivada do ultraindividualismo. O ultraindividualismo que transformou algo que era visto como um dos males do passado, uma virtude. Quando eu era jovenzinho, um dos debates na escola era os males que a televisão causa. A família se reúne na sala em torno da televisão. Tempos bons. Porque havia uma família reunida no mesmo espaço físico, fazendo a mesma coisa. Em São Luís só tinha um canal, então não tinha risco sequer de haver treta familiar quanto ao canal, era aquele ponto, preto e branco. E ali gerava um espaço de conversa sobre a novela, sobre o jornal. O André e o Pedro não são desse tempo, eu estou falando de Sérgio Chapelain, Cid Moreira, essas coisas. Hoje, minha gente, a hiperconexão faz com que aquilo que é inerente ao conceito de família, de comunidade, de sociedade, se transforme em algo excepcional. Por isso que eu valorizo palestra. Porque é uma forma de olho no olho. Isso se dá dentro dos lares. Cada um na sua tela. E cada um se basta. E cada um estabelece a sua preferência, e isso leva, no fundo, a uma deslegitimação de uma dimensão sem a qual a democracia não vive, que é a intersubjetividade. Comunidade. Eu sou porque tu és. O que existe primeiro, a sociedade ou o indivíduo? A sociedade.
Porque sem sociedade não existe indivíduo, não existe pessoa. Porque é na alteridade que você se constrói como sujeito. Não é apenas metafísico. Como eu, que sou cristão religioso, é claro que tem um dom divino. Óbvio, a vida. Mas, culturalmente, nós somos o que nós somos em face das interações que nós construímos desde o alvorecer das nossas vidas. E por isso que a tecnologia constitui esse último desafio, aqui aludo, em torno da democracia. Porque ela acelera as cobranças, acelera, portanto, o controle social, a responsabilidade. Em tempo real, um ministro está votando e tem milhões de pessoas dizendo que ele é bom, que ele é ruim. Alguns dizem de modo falso, ele está gordo, em relação a mim, fake news. E assim sucessivamente. A pessoa diz, esse ministro não sabe nada. Ele sabe, não sabe. Isso é bom. O que não é bom é a ideia de que, como cada um tem a sua opinião e pode emiti-la, e cada um é um indivíduo capaz de, por si só, se constituir, e como não existe caminho coletivo chamado democracia, o que existe é o salve-se quem puder. O que existe é a lei da selva. Portanto, a lei do mais forte. Isso é a negação do direito e é a negação da democracia. Por isso que disse no começo. A gente tem que olhar para a praça, mas lembrar que, sem as pessoas e sem uma conexão entre a institucionalidade e as pessoas, gerando um sentimento de simpatia, de estima, de apreço, de defesa do regime democrático, essa grandiosa obra do Niemeyer e do Lúcio Costa pode durar séculos, mas aquilo a que essa obra se presta, não. As democracias nascem e morrem. As democracias nascem e desaparecem. Às vezes de modo mais curto, às vezes de modo mais longo. E, por isso, eu espero que esse momento sirva para inspirar o trabalho de todos nós, porque ele é vital, nesse momento histórico, para que a população acredite que o Estado democrático de direito é um construto que vale a pena. Obrigado.